aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A paz do Senhor, sou o irmão Felipe, estou aqui para dar conclusão à nossa série de reflexões sobre o Sermão do Monte. E este é o último resumo baseado no capítulo 7. Um resumo mesmo. Posso deixar alguma coisa de fora, me desculpe. Capítulo 7, Jesus começou falando no capítulo 5, falando sobre as bem-aventuranças, sobre o sal da terra, sobre vários ditos baseados na lei, ouviste o que foi dito, né? Ele depois foi para o capítulo 6, falando sobre algumas práticas devocionais, né, de devoção, como de piedade, como orar, jejuar e fazer boas obras e obras de justiça. Ele concluiu falando no capítulo 6, falando sobre o apego às coisas materiais, às riquezas deste mundo, e sobre a ansiedade dos homens por estas coisas, como os homens se sobrecarregam seus corações com estas coisas. Quando o escritor de Eclesiastes escreveu, ele dizia que Deus dá isto para os homens, e esta é toda a ocupação dos homens. Agora, quando Jesus vem, Jesus pegou no mesmo gancho do escritor de Eclesiastes e Jesus procura então libertar o homem dessa maldição da vaidade. Por quê? Porque o escritor aos Eclesiastes diz que o homem está sobre uma vaidade, que tudo que existe debaixo do sol é perecível, é corrupto e é para o vento, é coisa que vai acabar, é a porção desta vida, uma porção tão finita e miserável quanto esta vida. E aí Jesus vem então e foca para os homens, vocês já sabem, né? O escritor de Eclesiastes já falou isso com vocês. Eu estou vos apontando algo melhor, algo mais excelente. Ele começa a falar, não acumulem tesouros nessa terra, onde a traça corrói, ferrugem corrói, né? Onde o ladrão rouba, né? E aí ele vem aqui no capítulo 7 e começa a falar sobre o julgamento. Já no capítulo 6, Jesus falava, quando ele falou sobre a oração do Pai Nosso, ele falava sobre que a gente deve perdoar as ofensas das pessoas, assim como Deus nos perdoa. Então, aqui no capítulo 7, Jesus, quando fala sobre não julgar as pessoas, ele vai falar algo parecido com o da oração do Pai Nosso. Ele vai dizer, porque com a mesma medida com que vocês medirem, também vos medirão a vós. Só que quando Jesus fala isto, vos medirão a vós, Jesus está falando da postura de Deus. Porque os homens são injustos. Os homens não usam a mesma medida. Eles são corruptos, eles usam duas medidas. Ou seja, para mim você tem que ser certo, mas eu não sou certo para com você. Mas Jesus falou, não, se você fizer assim, Deus vai tratar você com a mesma medida que você usar. Ele vai, se você fizer o mal, não espere colher o bem. É a lei da semeadura, né? Por isso ele fala sobre o julgar. Mas não é julgar qualquer. Porque, na verdade, o próprio Jesus ensina-nos que devemos julgar. Mas é um julgamento segundo a reta justiça. E esse julgamento aqui, como o próprio título que a publicadora colocou aqui na Bíblia, é o juízo temerário, ou seja, é um juízo precipitado, é um juízo baseado em preconceitos, baseado em discriminações. Não é um juízo com balanças justas, é a medida errada. Com a mesma medida com que você mede,
vos medirão a vós. O que acontece com isso? Muitas das pessoas que dizem, não me julguem, são pessoas que julgam. Como que ele pode pedir, não me julguem, se ele está julgando? Então, ou seja, ele está usando duas medidas. Ele está sendo, ele julga, ele é juiz, ele é senhor, né? E ao mesmo tempo, quando as pessoas julgam ele já quer ser advogado de sua própria causa, né? E aí Jesus vai para frente e começa a falar sobre que a gente não deve desperdiçar a palavra de Deus. Que a gente deve ministrar a palavra de Deus, a gente deve ensinar as pessoas o reino de Deus. Mas existem muitas pessoas que desprezam a palavra de Deus e pisam na palavra de Deus. Jesus, quando ensinou sobre isto, Jesus fez o seguinte. Ele falou, vocês vão e preguem a palavra. E quando você sair da cidade que rejeitar a palavra, você sacode o seu pé, dizendo que olha, até a poeira que se nos pegou, nós estamos jogando fora. Nós não queremos isso. O que Jesus estava falando? Porque a palavra de Deus é algo precioso. Ele disse que a palavra do reino é semelhante a uma pérola que um colecionador achou e escondeu-a. E depois vendeu tudo quanto tinha para poder comprá-la. Né? A parte do escondeu é parte de uma outra passagem que também ilustra a mesma coisa. É um tesouro escondido no campo, que ele achou e deixou o tesouro lá e comprou o campo por causa daquele tesouro. E a pérola é assim, ele achou uma pérola, então vendeu todas as coleções de pérola, tudo que ele tinha, e comprou a pérola daquela pessoa, pelo preço alto e valioso que ela tinha. Ou seja, o evangelho é uma pérola. E aí, quando Jesus fala que o evangelho é uma pérola, ele vem e diz aqui, não lance as pérolas aos porcos. Ou seja, você deve pregar a palavra de Deus, você deve falar, ministrar a palavra de Deus, mas existem pessoas que vão escarnecer. Então não vai entrar em detalhe, não vai insistir com essas pessoas. Você já lançou a palavra. E se é de Deus, a palavra vai nascer. E pode ser que o tempo que aquela pessoa está ouvindo não seja um tempo próprio, ela não está com o coração preparado. Lá na frente, ela poderá se quebrantar e voltar até você. E aí sim você vai poder lançar a pérola para aquela pessoa. Mas naquele exato momento é lançar pérolas aos porcos. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus não só diz porcos, ela diz porcos e diz cães. Ela diz, não deixe aos cães o que é santo. Porque se você jogar a comida preciosa, né, para o cão, ele come. E se não é uma coisa que ele gosta, né, ainda fica com fome. E aqui diz o texto aqui, não deis aos cães o que é santo, nem anseis antes os porcos as vossas pérolas, para que não as pise com os pés, e voltando-se vos dilacerem, ou seja, os cães vai querer vir para cima de você. Ele vai desprezar a pérola, desprezar a comida, o pão santo, tirado do tabernáculo, que não deve ser dado. Pegar uma coisa santa, santificada lá, do pão da proposição e jogada aí fora. Né? E aí Jesus vai e fala, não, então a palavra de Deus é algo santo. E ele diz, voltando-vos dilacerem. Ou seja, além deles não quererem aquilo, não, eles ainda vão vir para cima de você, querendo atacar você. Ou seja, essas pessoas não vão entender a palavra e ainda vão querer usar, e vão desprezar a palavra e ainda vão querer atacar você de alguma forma. Mas quando Jesus fala sobre semear a palavra, Jesus fala também, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Vocês são pessoas que têm uma postura de coração totalmente diferente dos cães e dos porcos. São pessoas que têm um coração quebrantado, já cansado de resistir à palavra de Deus. Né? Talvez algum tempo atrás ele foi um cão e um porco. Mas aí quando quebrantou, ou seja, essa questão de cães e porcos não é uma natureza permanente. É uma natureza
que pode ser mudada com o tempo em algumas pessoas, né? Com o tempo elas se quebrantam, e quando elas se quebrantam, elas estão mais receptivas da palavra de Deus. Pedir, aí Jesus vai começar a ensinar a orar. E ele fala sobre pedir, buscar e bater. Ou seja, 3 formas de orar. Ele fala, nós já falamos isso em uma reflexão passada, quando estávamos falando só sobre esse assunto. Então ele vai falar pedir e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se. Isso está falando da busca da oração. Ou seja, a oração, essas 3 formas que eu falei, não são 3 formas, na verdade, são 3 graus de oração. Um grau mais brando, mais calmo, pedir. Um grau mais perseverante, buscai. O pedir está relacionado a você chegar-se a Deus e a ter liberdade a Deus. O buscar está relacionado a você ser insistente e a você buscar da melhor forma possível, né? E o bater está em você não desistir. Então, ou seja, buscar, pedir, ser perseverante e ser insistente, né, diante de Deus, porque Deus conhece os seus filhos, né? E Deus conhece os nossos corações. E Jesus vai dizer mais, né? Ele vai dizer que aquele que pede ao Senhor, ele não dará outra coisa. Ele não dará uma outra coisa. Ele dará aquilo que é bom. Ok? Jesus então vai falar sobre 2 estradas. Aqui Jesus já está concluindo seu sermão. Ele começa a falar então. Ele começa a falar então sobre. Ele começa a falar então sobre a porta estreita. Depois vai falar sobre o falso profeta. E vai concluir falando sobre os 2 fundamentos. Quando ele falar sobre a porta estreita, ele vai falar sobre 2 caminhos que nós conhecemos muito bem. O caminho que é Jesus Cristo, que é o caminho estreito, que é o caminho da sinceridade, da humildade, da mansidão, o caminho que só aqueles que são verdadeiramente bem-aventurados trilham dele. E o outro caminho, que não existe critério para ele, né? Porque, como diz lá o Raul Seixas, ele não tem aonde ir. O que não tem aonde ir, então acaba indo a algum lugar, porque na verdade não existe isso, não tem aonde ir. Acaba indo a algum lugar, que é o inferno. E aí, quando Jesus determina esses 2 tipos de caminho, Jesus então vem e começa a falar sobre 2 tipos de pessoa. Corrigindo. Aí Jesus vem e começa a falar sobre falsas pessoas, falsos cristãos, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos homens de Deus que se introduzirão na igreja para poder tentar corromper o caminho da justiça, né? Tentar corromper as palavras do Senhor. Mas Jesus falou assim, como é que vocês vão identificar essas pessoas que se parecem justas, parecem ser santas? Vocês vão identificá-las pelos frutos. E aí Jesus usa 2 ilustrações para falar sobre o fruto. A primeira ilustração, Jesus fala sobre um lobo, sobre uma ovelha, que no seu interior ela é um lobo. Ele diz, acautelai-vos do falso profeta, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos. Ou seja, por fora ele está vestido com a pele de ovelha, mas por dentro ele é um lobo. E segundo Jesus fala sobre a árvore que dá o fruto. Então quando Jesus usa essas 2 ilustrações, ele está trazendo aquela ideia assim, de que a natureza
A verdadeira natureza daquela pessoa é que vai revelar quem ela é. Por dentro ela é um lobo, por fora é uma ovelha. Mas você não sabe que ela é um lobo, você vê uma ovelha. E como é que você vai saber? Olha, você vai saber quando essa pessoa produzir aquilo que corresponde à sua natureza. Se ela é ovelha, ela vai produzir frutos de ovelha. Se ela é lobo, ela vai produzir frutos de lobo. E uma característica própria da ovelha, a ovelha é herbívora. E uma característica própria do lobo, ele é carnívoro. Ovelhas não comem ovelhas. Ovelhas não se devoram ovelhas. Né? João disse, não sei se é João vamos ver esse versículo. É Paulo que fala em Gálatas 5, versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Ou seja, é justamente no capítulo onde ele fala sobre andar em espírito e andar na carne. Ou seja, mostra a verdadeira natureza da pessoa que acaba sendo demonstrada, acaba sendo revelada. Então, para concluir aqui, Jesus então vai falar, depois de falar sobre o falso profeta, sobre os falsos profetas, ele vai concluir essa parte dos falsos profetas dizendo que naquele grande dia muitos vão chegar perante ele dizendo: Senhor, mas nós profetizamos em teu nome, nós fizemos sinais e maravilhas. Então Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci, porque na verdade, irmão, essas pessoas, eles se enganam a si próprios. Eles se enganam a si próprios, eles esquecem. São duas coisas que devemos considerar aqui. Primeiramente, o diabo também opera sinais. Ele engana também. Não podemos esquecer dos magos de Faraó, que tudo que Moisés fazia eles queriam copiar. E não podemos esquecer do profeta do anticristo, que ele também operava. Ele também vai operar tantos sinais assim, e semelhantes a Elias, porque Elias fez fogo cair do céu, e ele vai fazer fogo cair do céu para tentar enganar os judeus. Alguns vão acreditar, né? Não, mas é mesmo, Elias. É o Elias que haveria de vir antes do Cristo. O que ele fez fogo cair do céu, é semelhante a Elias. Então, irmãos, não vamos ser ingênuos. Muitas pessoas estão enganando o povo. O diabo também opera ali, por permissão de Deus, muitos sinais de engano. E também existe aqueles que realmente operam, que realmente curam em nome de Jesus, que realmente Deus mesmo está operando. Mas a gente tem que lembrar também que Deus tem compromisso com a sua palavra. A pessoa pode ser usada por Deus de forma maravilhosa, mas ela precisa se arrepender também. Porque ela pode ser aquela frase do versículo que Jesus já disse. Ela pode ganhar o mundo inteiro para Jesus e a sua própria alma ela não ganhar. Ela perder a sua própria alma. E aí, Jesus então vai concluir sua mensagem falando sobre dois tipos de fundamento. Ele diz que aquele que ouve a sua palavra e pratica é semelhante a um homem prudente. Jesus dá essa qualidade para a pessoa, que edificou a sua casa sobre a rocha. É um homem prudente, é um homem sábio, é um homem sensato, é um homem que tem discernimento das coisas, que consegue ver e perceber as coisas. Realmente, quem é instruído na palavra de Deus são pessoas que conseguem ter o discernimento de tudo o que acontece. São pessoas, como disse lá Paulo, quando fala sobre o homem espiritual, ele discerne tudo, mas de ninguém é discernido. Agora, quando vai falar sobre aquele que ouve a sua palavra, mas não guarda, Jesus dá uma qualidade totalmente contrária. Jesus disse: é semelhante ao homem insensato ou louco, ou que não é prudente, ao tolo, que edificou sua casa sobre a areia. Porque somente uma pessoa insensata vai edificar sua casa sem ter um fundamento firme para sustentá-la, né? Ok?
Assim Jesus concluiu seu sermão. Um sermão que certamente foi um discurso bem longo, mas foi um discurso que os discípulos de Mateus sintetizou nesses 3 capítulos, colocando aí os principais pontos que Mateus, né, viu do que Jesus frisou, e são bênçãos até hoje para nós. Eu gostaria que você meditasse. São 3 playlists no nosso canal aqui, Felipe / um cristão. Leia e acompanhe também os nossos vídeos. Eu creio que será bênção sobre a vossa vida. Então, compartilhe, curta e ore por nós. E se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Ok? Fique com Deus. A paz do Senhor.